Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Eu vou ler aqui o versículo 10, o versículo 11. Vós, o que cavalgais sobre as jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Todos vocês, o mais forte possível, diga, falai disto. Aumente o tom da sua voz, bem mais forte, diga, falai disto. Ouve-se o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas. Ali falai das justiças do Senhor. Vocês, o mais forte possível, diga, ali falai das justiças do Senhor. Das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Esta muito digna e amada igreja, me ajude a pregar. Mas assim, melhora o seu tom, capricha, dá o seu melhor que eu vou dar o meu melhor. Diga assim bem forte, diga, o cântico de Débora. Mais uma vez, 1, 2, 3. Podeis assentar. Com a Bíblia aberta. Queridos, o cântico de Débora. O cântico de Débora, o cântico que é da sua autoria, foi Débora, inspirada por Deus, que cantou esse cântico. Esse cântico, ele tem pelo menos 3 características. Primeiro, é um cântico histórico, é um cântico que traz um tom de história, a história do povo de Deus. É um cântico triunfante. Por que triunfante? Porque é cantado aqui a vitória do povo de Deus sobre o seu opressor. Mas é um cântico profético. Eu confesso a vocês que eu já havia lido, eu já havia estudado, já havia até pregado em assuntos aqui nesse cântico, mas nunca me tomei tempo para estudar esse cântico de forma profunda, como estudei essa semana. E à medida que eu fui estudando esse cântico essa semana, eu percebi o quanto que a igreja está presente de forma profética dentro do cântico de Débora. Então, é um cântico histórico, é um cântico triunfante, mas é um cântico profético. E tem mais detalhes. Por exemplo, no livro de Juízes é o único cântico que tem. Se você pegar o livro de Juízes, do capítulo 1 até o seu último capítulo, você não vai encontrar alguém cantando dentro do livro de Juízes, a não ser Débora. Então é um cântico único dentro do livro de Juízes. Esse cântico
sem dúvida nenhuma, tem Deus como centro. Deus está desde o versículo 1 até o último versículo deste capítulo, sendo homenageado. Deus é o centro deste cântico. Interessante, jovens, que nesse cântico, Débora, ela chama de forma coletiva todo mundo para cantar. Ela chama os chefes, ela chama o povo, ela chama os reis, ela chama os príncipes, ela chama os nobres, ela chama os juízes, e ela termina com os peregrinos. Quando eu observei isso, eu notei que, desde o maior até o menor, do rico ao pobre, do leigo ao intelectual, está sendo chamado para cantar neste cântico. E cantar por quê? Porque Deus havia dado vitória ao seu povo sobre um inimigo que estava há 20 anos oprimindo Israel. Quero ouvir todos vocês, o mais forte possível. Quantos anos ele estava oprimindo? 20 anos. 20 anos de opressão. Imagine você que não tinha lavouras, imagine você que não tinha colheitas, imagine você que não tinha justiça, imagine você que não tinha segurança, imagine você que não tinha proteção, porque era perigoso andar pelos caminhos, e as pessoas estavam até indo pelos atalhos, de tão perigoso que era nesse período da opressão cananita. O Jabim, ele tinha 900 carros de guerra. Sabe o que é 900 carros de guerra, pastor Pedro? Traduzindo para os nossos dias, é 900 tanques de guerra. Corre rapidinho depois do culto, vai lá no Google e pesquisa qual nação do mundo tem 900 tanques. Você vai ficar abismado. Esse homem, que traduzindo para aqueles dias, ele tinha 900 carros de guerra. Para falar a nossa linguagem, ele tinha 900 tanques. Mas não somente isso, ele tinha 10.000 cavaleiros. E ele tinha também 300.000 soldados. Então imagine vocês a diferença disparada entre ele e Israel. Ele tinha 900 carros de guerra, 10.000 cavaleiros, 300.000 soldados, e ele tinha um general bem preparado. Olhando pelos olhos humanos, principalmente daquela época, era impossível vencer Jabim. Só para os irmãos entenderem o poder bélico deste homem, o Brasil hoje, eu fiz essa pesquisa, em atividade, eu não estou falando da reserva, em atividade tem 300.000 soldados. O Brasil hoje, que é um dos maiores exércitos do mundo, não é um exército de se desprezar não, ele tem 300.000 soldados na ativa. Esse homem aqui, ele tinha 900 carros, ele tinha 10.000 cavaleiros, ele tinha 300.000 soldados. E o que Israel tinha para lutar com ele? 20 anos de opressão. Israel estava vivendo na miséria, na infâmia, na destruição, na tristeza, na angústia. Só que em todo o tempo, em toda a época, Deus, ele sempre tem os seus instrumentos. Deus, ele tem aquele e aquela que ele encontra um ambiente, um lugar no seu coração que ele levanta.
E quando ele levanta esse alguém recebe de Deus a graça, a dádiva, o poder de atrair pessoas e levar essas pessoas ao propósito de Deus. Esse alguém aqui no texto é Débora. E esse cântico de Débora é um cântico histórico, mas é um cântico triunfante. Por que triunfante? Porque eles venceram todo esse poder bélico de Jabim. E eu vou falar durante a mensagem como que aconteceu essa vitória. Agora, o cântico de Débora, ele exalta. Posso ouvir este língua auditório? Mas por favor, gente, solte a voz com vontade. Diga, o cântico de Débora. Aumente o seu tom, diga, exalta. Mas exalta o quê? 7 coisas eu vou destacar aqui. Daria mais. Se você fosse ater a detalhes, dá muito mais do que 7. Mas tem 7 coisas nesse cântico que é exaltado, que é destacado, que ela coloca em destaque. E eu acredito que quando vocês estavam orando, o Espírito de Deus soprou no coração de vocês este tema, porque Deus ele quer trazer a lembrança aqui, essas 7 coisas. Quantas coisas eu disse que são exaltadas nesse cântico? Quantas coisas? 7. Mais forte, todos vocês, quantas coisas? 7. A primeira, olha para a tua Bíblia, capítulo 5, versículo 2. Porque os chefes se puseram à frente em Israel. Aqui já dá uma mensagem, Pedro. Quando o líder se levanta, o povo se levanta também. Perceba que quando a liderança se levantou, o povo se levantou atrás. Seria uma ignorância minha ou nossa acharmos que o povo vai se levantar sem primeiro os líderes se levantarem. Se eu quero que o povo se levante, eu tenho que ser o primeiro a me levantar. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Mas o texto diz: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, e diz o texto, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente. Olha o versículo 9 agora, novamente, versículo 9. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Gente, não se irrita comigo não, eu gosto de ouvir a voz da igreja, tá? Eu descobri que em Cantares, Jesus Cristo também gosta de ouvir a voz da igreja. Então fala bem forte, diga, voluntariamente, diga. Voluntariamente. Mais forte, diga, voluntariamente. A primeira coisa que esse cântico, ele exalta, Vânia, é a voluntariedade. A importância da voluntariedade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Em todo ambiente, existem esses 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que não fazem nada. Aqueles que só fazem o que lhe é mandado. Fez porque alguém mandou. Mas tem aqueles que fazem de forma voluntária. Aquele que vai além, aquele que excede. Aquele que muitas vezes não precisa nem ser provocado. Ele vê um papel no chão, ele vai e pega. Ele vê uma teia de aranha num lugar que não deve estar, ou um lugar impróprio, ele vai lá e limpa, ele tira. Porque tem aquele, escute, tem aquele que está no ambiente, mas não faz. Tem aquele que está no ambiente e faz somente aquilo que lhe era o quê? Mandado. É mais ou menos assim, tem uma cadeira
e um papel no chão. Aí alguém diz, ó, tira aquela cadeira de lá. A pessoa vai e tira a cadeira e ela viu o papel no chão. Não custava nada, ainda que ela recebeu a ordem para tirar a cadeira, ela podia exceder e pegar o papel também que estava no chão e jogar no lixo. Mas tem pessoas que elas não têm o que nós chamamos de proatividade. Ela só faz aquilo que lhe é mandado. Agora tem aqueles que vai além, que excede. Ele é o voluntário. Ele não faz as coisas na obra de Deus por obrigação. Ele faz as coisas na obra de Deus por voluntariedade, de forma voluntária. Escute, vai pensando aí, quem sou eu? Esse cântico, ele exalta a voluntariedade, a importância de você ser um voluntário. Você não esperar alguém te chamar, é você chegar e dizer, Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. Por favor, vocês, o mais forte possível, diga, a questão não é fazer. A questão é como se faz. Vamos falar mais forte? Diga, a questão não é fazer. A questão é como se faz. Tem gente que está fazendo, mas está fazendo com a cara feia. Está fazendo, mas está reclamando. Logo eu, por que me colocaram aqui? Não tem mais ninguém? Está fazendo, mas está fazendo por obrigação. A questão não é fazer, a questão é como você faz. Sabe por que Rebeca foi escolhida a esposa de Isaac? Porque o servo enviado, ele pede um sinal e diz, Senhor, eu vou pedir água, mas eu vou pedir água para mim, que é uma coisa até razoável, mas para os meus camelos. E ele tinha mais ou menos 10 camelos. Quantos camelos eu disse que ele tinha? 10 camelos, cada um bebe 220 litros de água, 2.200 litros de água tirado na corda, porque naquela época não tinha a bomba. Percebe o teste? E o Eliezer diz, Senhor, eu quero esse sinal, eu vou pedir água, e se ela der a água para mim, mas oferecer para os meus camelos 2.220 litros de água, ela teria que tirar na corda. Mas ela excede. Ela tem a voluntariedade. Quando ele pede água para ela, ela diz assim, eu vou dar para ti, mas eu também vou dar para os seus camelos. E diz a Bíblia no livro do Gênesis, pode conferir, que ela deu água aos camelos até que todos tivessem bebido água. Quando ela fez isso, Eliezer falou, essa é a mulher. Deus escolheu ela. Você quer ser o escolhido por Deus, a escolhida por Deus? Você quer ter um olhar diferente de Deus sobre a sua vida? Se apresente, seja um voluntário. Por favor, você poderia fazer isso para mim? Se não fosse te irritar, olhe para a pessoa da direita e da esquerda e diga assim, ó, a questão não é fazer, é como se faz. Diga para a pessoa aí, a questão não é fazer, é como se faz. Quem vai se entregar para Deus voluntariamente a partir de hoje, dá um glória a Deus aí bem forte. Segunda coisa que esse cântico exalta, a maioria das Bíblias não aparece, a não ser que você pesquise numa King James 1611. O versículo de número 2, na Revista e Corrigida, na Nova Almeida Atualizada, ou qualquer versão, não aparece o que eu vou falar aqui agora. Mas pesquise depois. Os homens deixaram crescer os seus cabelos para ir à guerra. A NAA tem um comentário, eu acabei de ver, por isso que eu pedi a tua Bíblia, tem um comentário no rodapé sobre esse acréscimo do hebraico. Os homens que foram para a guerra contra Jabim,
Porque existia, pastor Pedro, dois tipos de voto. O voto temporário e o voto permanente. Posso ouvi-los? O voto o quê? Temporário. E o voto o quê? Permanente. João Batista, Samuel, tinha um voto permanente de Nazireu. O próprio Sansão não podia cortar o cabelo, de forma alguma. Porque o voto de Nazireu deles era um voto permanente. Mas existia entre Israel, está lá em Números capítulo 5, aqueles que faziam um voto de Nazireu, mas não permanente, mas temporário. Mais ou menos assim: Senhor, eu não vou cortar o meu cabelo. É um voto. E por que você não vai cortar seu cabelo? Enquanto o Senhor não me der vitória em tal área. Por isso que essa versão, ela diz que os soldados de Israel deixou seus cabelos crescerem e ficarem cacheados. Imagine um exército inteiro, pastor Pedro, desculpa a intimidade, não cortar o cabelo. Eu fico pensando, um soldado chegando em casa e a mãe olhando ele, dizendo: filho, você foi treinar hoje, por que você não está cortando o cabelo? Por que, filho, você está deixando o cabelo crescer? Você não deixava. Aí o soldado responde para mim: não, mãe, é que nós fizemos um pacto entre os soldados para a guerra santa, que enquanto Deus não nos der vitória sobre Jabim, nós não vamos cortar o cabelo. Nós estamos nos consagrando, porque era um voto de Nazireu. Agora eu espero ouvir alaridos de glória a Deus e aleluia. Eu espero. Imagine um grupo de soldados inteirinho se consagrando a Deus, numa consagração total a Deus. Você acha que vai ter vitória? Se você acha, dá um glória a Deus aí bem forte. Eu não estou aqui insinuando, longe de mim, eu não estou insinuando que alguém aqui deixe o cabelo crescer. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. O que nós temos que tirar da Bíblia é a lição prática. Quando foi que eles receberam vitória na guerra? Quando eles decidiram se consagrar. A consagração pessoal. Depois você procure essa versão, Juízes 5, versículo 2, aonde fala que os soldados de Israel tinham seus cabelos crescidos. Ou seja, os soldados como um todo fizeram um voto de Nazireu temporário para Deus dar vitória a eles sobre Jabim. Quando eu li isso, homem de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração: sabe quando é que eu dou vitória ao meu povo nas suas guerras? Quando eles decidem se consagrar. Eu vou falar uma palavra aos espirituais: enche essa casa de glória a Deus. A medida da sua consagração é a medida da sua vitória. Pastor Ademilson, eu queria ter vitória na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida no business, nos meus negócios. Eu gostaria de ter uma vitória pessoal. Se consagre. Você precisa decidir se consagrar. Afinal de contas, a tua espiritualidade será a medida da sua consagração. E digo mais, a revelação, ela vem na medida da intimidade. Quer que eu te provo? Quantas vezes você viu alguém que se levantou e leu um texto na Bíblia que você leu 40 vezes e você não viu o que ele viu naquele texto? E por que você não viu? E por que Deus não te mostrou? Porque a revelação, ela vem na medida da sua intimidade. Vamos repetir isso bem forte? Diga: a revelação, ela vem na medida da intimidade. E digo mais, isso não é só para pastor, tá? Pode acontecer de uma irmã aqui da igreja ter mais revelação do que eu, porque ela tem mais intimidade com Deus do que eu. Deus pode falar coisas com ela que nunca falou comigo. Por quê? Porque eu estou me consagrando pouco, então a revelação é pouca. Mas ela está se consagrando muito, então a revelação é muita. Quanto mais vaso, mais azeite.
Quanto maior a entrega, maior é a unção. Deus nessa noite me usa para dizer o seguinte: você precisa se consagrar. Irmã Vânia, eu estava essa semana me deleitando na presença de Deus, e de repente Deus me fez uma pergunta: fala para mim algumas coisas que são valiosas para você. E eu fui citando. Aí de repente, quando eu falei o tempo, ele disse: legal, gostei, o tempo. Uma das coisas valiosas que nós temos é o tempo. Você já parou para pensar, se você decidir, se você resolver entregar para Deus uma parte do seu tempo, o que Ele é capaz de fazer por você? Levante a sua mão. Levante a sua mão com vontade. Levante a sua mão. Prepare-se para falar o que eu vou mandar você falar. Diga: em nome de Jesus. Não, com vontade. Diga: em nome de Jesus. Eu vou vencer as guerras. Porque a partir de hoje, eu vou me consagrar diante de Deus. Comece o seu dia fazendo um devocional, 15 minutos de oração, uma leitura bíblica. Eleva os seus pensamentos a Deus. Adoniro Judson, ele dizia o seguinte: quem se encontra com Deus pela manhã, não encontrará o diabo durante o dia. Aleluia. Eu estou profetizando, vai ter vitórias na vida da igreja. Mas outra coisa que esse cântico exalta: os livramentos sobrenaturais de Deus. Se você está com a Bíblia aberta, capítulo 5, lá pelo versículo 19, você vai encontrar: junto às águas de Megido. Eu tive pesquisando, Taanach, esse nome que aparece aí, Taanach, era uma região seca. Era uma região árida. Por favor, a compreensão disso muda totalmente a mensagem. Era uma região seca, era uma região árida, era um vale. Não chovia lá, Pedro. Olha para cá, olha para cá. Quando Jabim chamou Débora e Baraque para a guerra, Jabim disse: nós vamos lutar, só que é o seguinte: eu não vou lutar com vocês nas montanhas. Eu quero lutar com vocês no vale. Por que no vale? Por causa dos carros, dos cavalos, dos cavaleiros, o movimento dos carros. Jabim sabia que no vale Israel não ganharia a guerra. Porque ele contou que no vale, um lugar seco, árido, as carruagens iam para lá, para cá, e só ia ter hebreu, ou israelita, ou judeu, caindo pelo chão morto. A vitória era certa. Jabim, ele disse: tá bom, Israel, nós vamos lutar, mas lá no vale, lá não chove, não vai ter perigo de ter lama, e as carruagens atolarem, e nós vamos ter vitória disparada sobre Israel. Só que o que Jabim não contava, eu ouvi um aleluia aqui, vai ter mais. O que Jabim não contava, que quando Débora se levantou, Deus disse: se você se levantou, eu me levanto também, Débora. E Deus olhou e disse, está escrito no livro de Jó, que ele chama os raios pelo nome, e os raios se apresentam e diz: o Senhor me chamou. Está escrito em Jó. Está escrito em Jó que Deus olha para o mar e diz: mar, você vem até aqui, aqui você bate continência e volte para trás. Deus tem o controle absoluto sobre a natureza, porque Ele é soberano. O que Jabim não contava, senhores, que naquele deserto, aquele lugar seco, onde não chovia, Deus ia mandar uma chuva. Deus ia mandar uma chuva com tempestade. E Deus ia mandar uma chuva com tempestade e granizo. Porque diz os historiadores que a chuva veio,
em forma de tempestade, mas com granizo. E sabe o que aconteceu? Aquele vale seco virou um lamaçal. As carruagens não conseguiam andar. E diz a Bíblia no versículo de número 21, o ribeiro de Quizon os arrastou. Sabe por que cito o ribeiro? Sabe por que cito o ribeiro? Porque o ribeiro, que era um riachinho desprezível, que ninguém dava nada para ele, hora que Deus mandou a chuva, com a tempestade e o granizo, o ribeiro transbordou, invadiu o vale, e Deus deu vitória para Israel sobre Jabim. Os livramentos sobrenaturais de Deus. Mas aqui não chove. Mas quando Deus quer dar vitória para o seu povo, Ele faz chover. Erga sua mão assim para o céu. Glorifique a Deus por um minuto. Sinta a unção de Deus que está aqui neste ambiente. Glorifique a Deus por um minuto, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias, sobrenaturais, a seu favor. É por isso, senhores, é por isso que no texto a gente encontra referência sobre os cascos dos cavalos. Porque os cascos dos cavalos ficou... Os cavalos até queriam correr, mas a lama era tanta. Os carros até queriam se movimentar, mas a lama não deixava. Os livramentos sobrenaturais de Deus. Aleluia. Se preciso for Deus retirar a chuva, Ele retira. Se preciso for Deus colocar a chuva, Ele coloca. Se preciso for Deus fazer aquilo que aos olhos humanos parece impossível, Ele faz. Para te dar vitória e garantir o teu cântico na face da terra. Os livramentos sobrenaturais de Deus. Eu morava em Ubirajara. Eu fui pastor em Ubirajara por quase 2 anos. Eu não sei se os irmãos sabem, Ubirajara é dominada por fazendas. O que manda lá é a laranja. Na minha época era pocã. E os fazendeiros, pregador, ficavam desejosos para a colheita de pocã na época. Só que, eu não sei se os irmãos já viram um pé de pocã no tempo da colheita. Quem não viu, procure ver. O negócio fica tão pesado que eles chegam a envergar. Quando não quebra, de tão pesado que fica. Então eles ficam orando, os fazendeiros ficam orando. Meu Deus, não deixa chover. Porque qualquer ventinho, Vânia, é o suficiente para acabar com uma colheita de pocã. E nós tínhamos na nossa igreja Ubirajara um irmão chamado Bento Show, pastor da nossa igreja. E o pastor Bento, ele tinha uma fazenda, adivinha do que era a fazenda dele? De pocã. E estava na época da colheita. E o pastor Bento pegou lá o caminhão cheio de gente, levou para fazer a colheita. Está lá as caixas, está lá os sacos, as escadas, os irmãos subindo e catando as pocãs. De repente, formou um temporal. Alguém já viu aquele temporal escuro? Aquele tempo fechado mesmo, que vem quebrando tudo? Aí começou do lado a notícia, ó, já passou aqui, acabou com tudo, já passou aqui, acabou com tudo. E o Bento Show começou a chorar. Falou, Senhor, o ano inteiro trabalhando isso aqui, vou perder tudo. Só que entre os colaboradores do pastor Bento Show, tinha uma irmã que está viva até hoje, está lá em Ubirajara, ela é líder do círculo de oração, a irmã Cecília. Aquela mulher, ela não anda de pé, ela anda de joelhos. E ela estava fazendo a colheita junto com o pessoal. De repente, quando ela viu o pastor chorando, e o pastor desesperado, ela disse assim, ô Bento, você permite eu e umas irmãs ir lá para o limite da fazenda? O Bento disse, mas fazer o quê, Cecília?
Não, nós vamos lá orar. Deus não vai deixar você envergonhado. E ela saiu com um grupo de irmãs, foi lá para a divisa da fazenda. Eu espero, glória a Deus e aleluia, hein? Ela dobrou o joelho e começou a orar: Senhor, daqui sai salário para missionário, daqui sai dízimo, daqui sai comida para o seu povo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu sobrenatural. A tempestade veio lambendo. Quando bateu na cerca do Bento, gente, está lá na história, pode perguntar. Ela foi passando assim na beira da cerca, foi lá embora. Não caiu uma porcã naquela plantação, porque Deus é fiel. Ergue esta mão que Deus te deu e glorifique a Ele pelo livramento sobrenatural. Vai acontecer na sua vida coisas desta natureza, e Deus vai te garantir vitória. E no outro dia, os fazendeiros: ô Bento, o que aconteceu? Aqui acabou com tudo, ali acabou com tudo, lá acabou com tudo, e você, Bento? Que as pessoas não sabiam que daquela fazenda saía 4 salários para os missionários, porque ele sempre doou para Marília 4 salários para 4 missionários no campo. Pode perguntar para o pastor Elante. E o que as pessoas não sabiam, que ele levava crentes para trabalhar. E aonde tem crente tem milagre. Aonde tem crente tem milagre. Aonde tem crente tem milagre. Esse cântico, ele exalta o convite para testemunhar sobre os feitos de Deus. Você não guardar para você. Está no tema escolhido, do 10 e o 11. Quando Jabim, o exército dele estava dominando sobre Israel, não tinha cântico aonde se tira a água. Porque aonde se tinha água, tira água, havia de regra, tinha mulheres. E segundo as minhas pesquisas, por que o texto faz referência a lugares onde se tira água? Porque era um lugar público, onde as pessoas ficavam conversando e falando dos acontecimentos. Então Débora, no seu cântico, ela está dizendo: olha, pode pegar o balde, pode voltar para o poço. E tem mais: vocês que ficavam conversando em volta do poço, os acontecimentos, agora vocês vão ter coisas para conversar lá. Os atos de justiça de Deus. Justiça contra quem? Justiça contra o inimigo e justiça a favor de Israel. Esse texto, este cântico, ele nos convida a testemunhar. Por favor, não guarde para você aquilo que Deus tem feito a seu favor. Quem aqui tem recebido benefícios da parte de Deus? Deixa eu ver a mão levantada. Você tem relatado isso? Você tem contado isso? Você tem dito para as pessoas que te cercam, nos movimentos triviais da sua vida, os feitos do Senhor? Aqui está o evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, a importância de nós falarmos, nos nossos posts, nas nossas postagens no Instagram, no Facebook, aonde quer que nós estejamos, nos movimentamos, nós temos que falar dos feitos do Senhor. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, o que Deus fez por nós. Mas este cântico, quem está comigo e consegue ouvir a palavra ainda, dá um glória a Deus bem forte. Esse cântico, ele exalta a responsabilidade pessoal. Olhe para cá. Existem certas guerras que a gente ganha de forma coletiva. Vai acontecer dias do pastor Pedro Manvani, os seus líderes, seus obreiros, dizer: gente, nós estamos com uma guerra aí. E todo mundo se junta aqui, vai precisar todo mundo, não tem como não, é todo mundo, é a igreja toda.
Quantas vezes eu ouvi o pastor Elande fazer isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu vejo pessoas fazendo isso? Tem guerras que a gente vence só de forma coletiva. Mas o interessante é que nesse cântico, Débora, ela exalta a responsabilidade pessoal. Porque olha o que ela diz no versículo de número 7. Acompanhe por favor na sua Bíblia. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu. Estou pregando para jovens, a maioria é jovens. Por favor, fale isso bem forte. Até que eu. Não, gente, todo mundo bem forte, diga até que eu. Mais forte, até que eu me levantei. Olha o versículo de número 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Perceba que ela está chamando a responsabilidade pessoal. É como se ela estivesse dizendo: Jabim estava aprontando até que eu me levantei, até que eu me despertei, até que eu me levantei. Seja um agente transformador aonde você chegar. Eu quero que vocês guardem isso, por favor. Vire-se para a pessoa da direita e da esquerda, diga: seja um agente transformador aonde você chegar. Diga, por favor, diga: seja um agente transformador aonde você chegar. Quem vai ser um agente transformador aonde chegar? Deixa eu ver a mão levantada aqui. Quem vai ser um agente transformador? Pastor Ademilson, estou conjecturando. Ah, mas o senhor não sabe, ali fora. Estou dando exemplo, tá? Pelo contrário, aqui está tudo muito belo, muito limpo, tudo muito lindo, parabéns. Mas estou conjecturando. De repente você vê alguma coisa que precisa ser feita. Aí você diz: não, eu vou ser um agente transformador aqui. Eu vou fazer. Eu me levantei. Você já viu aquela metáfora do homem que quis mudar o mundo? Vou contar ela para você. O homem quis mudar o mundo, não conseguiu. Aí ele disse: eu já sei, eu vou mudar o meu país. Aí ele focou em mudar o seu país, não conseguiu também. Aí ele diz: bom, já que não consegui mudar o meu país, eu vou mudar o meu estado. Aí ele tentou mudar o estado dele, onde ele morava, não conseguiu. Aí ele foi para a cidade. Da cidade ele foi para o bairro. Do bairro ele foi para a rua. Da rua ele foi para a sua casa. Aí ele se frustrou, porque ele disse assim: nossa, não consigo mudar ninguém. Só que quando ele estava orando diante de Deus, Deus disse: comece mudando o mundo, mudando você. Aí ele se quebrantou, começou a chorar, e ele começou a mudar a sua própria vida. Adivinha o que aconteceu? Mudou a sua casa. Mudou a sua casa, mudou a sua rua. Mudou a sua rua, mudou o seu bairro. Mudou o seu bairro, mudou a sua cidade. Ele começou a impactar o estado. Aí ele começou a impactar o seu país. E esse homem impactou o mundo. Você quer mudar aqueles que te cercam? Começa mudando você mesmo. Quem glorifica a Deus por isso? Seja um agente transformador aonde você chegar. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Bom, todo mundo está fazendo, menos eu. Eu preciso avançar. Mas antes de eu avançar, deixa eu dizer isso aqui. Segundo Daniel Goleman, o mundo, 92% do mundo é chamado de grande boiada. Para onde o jornal dita, eles vão. Para onde a novela dita, eles vão. Segundo Daniel Goleman, de 97% do mundo, tem ali uma pequena porcentagem de 5% das pessoas que dizem: bom, eu não vou seguir a grande boiada, eu vou seguir
os que estão transformando o mundo, que é somente 2%. Você acredita que o mundo, ele sofre evoluções e inovações e mudanças, e é somente 2% do mundo que provoca essas mudanças? E segundo as minhas pesquisas, a maioria é crente. A maioria que transforma, que inova as coisas no mundo, são crentes. Então quando eu percebi isso, eu assentei no meu coração o seguinte: que Deus quer usar você para impactar sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, o Brasil, porque Deus quer usar você. Com quantos aqui Deus pode contar? Erga a mão assim comigo e dá um glória a Deus aí bem forte. Deus pode contar com você, crente? Esse texto, esse cântico, ele exalta a responsabilidade pessoal. Mas eu vou caminhando para o final. Ele exalta o envolvimento. O envolvimento na guerra. Por favor, acompanhe na Bíblia. Olha o versículo 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. Então o que ele está dizendo aqui? Que Efraim veio para a guerra. Vinha Benjamim dentre os povos. Então Benjamim veio para a guerra. Manassés veio para a guerra, Maquir. Zebulon veio para a guerra. Versículo 15. Isacar veio para a guerra. Pastor Pedro, segundo as minhas pesquisas, 6 tribos foram para a guerra. Está no texto. Efraim, Benjamim, Manassés, Zebulon, Isacar e Naftali. 6 tribos foram para a guerra. Confira no texto, versículo 14, versículo 15, versículo 18, Zebulon e Naftali. A Bíblia chega a dizer que eles colocaram a sua vida em risco. Tribos que foram para a guerra. Quero ouvir toda essa juventude, toda essa igreja falando. Quantas tribos foram para a guerra? 6. Diga, quantas tribos foram para a guerra? 6. Mas de repente Débora, ela notifica as tribos que não foram para a guerra. Olha o versículo 15, o finalzinho. Nas correntes de Ruben, foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. Dan se deteve entre os navios. Aser se assentou nos seus portos, na beira do mar. Então eu tenho 4 tribos que não foram para a guerra. Eu tenho Ruben, eu tenho Gileade, eu tenho Dan, eu tenho Aser, que não foram para a guerra. E eu tive pesquisando por que eles não foram para a guerra. Vê se isso não acontece no nosso meio. Ruben não foi para a guerra, porque quando a notícia chegou, igreja, os líderes, ou o líder da tribo, foi consultar os seus soldados, começou a ter divisão. Uns diziam, eu vou, outros diziam, não vou. É isso que o texto quer dizer, nas grandes resoluções do seu coração. Tem uma versão que a King James fala claramente que eles estavam em disputa. Eles estavam em brigas. Eles estavam em divisão. Você quer ver uma coisa que impede pessoas de ir para a guerra? Divisão. Divisão na igreja. Eu quero nesta noite, como homem de Deus, eu acredito que isso não está acontecendo aqui, pastor Pedro, mas se estiver acontecendo, o martelo de Deus vai despedaçar agora. Esse negócio de panelinha, de grupinho, de não se unir, não se envolver, não participar, diga, não, eu vou ficar aqui no meu canto. Deus está destruindo agora. Divisão. Quer ver outra coisa que impediu essas tribos de ir para a guerra? Indiferença. O texto diz que Gileade disse, não, eu vou ficar aqui no meu Jordão. Indiferença. Eu não tenho nada a ver com essa guerra. Ela não é minha. Quando na verdade era. Indiferença.
Quer ver outra coisa que impede você de ir para a guerra? Irresponsabilidade. A pessoa diz, eu não vou me responsabilizar não. Sendo que tem responsabilidade. Mas a irresponsabilidade, a indiferença, a divisão impede as pessoas de ir para a guerra. Quer ver outra coisa? Versículo de número 17, versículo de número 15. O 17 diz que Dan se deteve entre os navios. Ele ficou preocupado com os seus negócios, com o seu comércio. Ele diz, o que eu quero mesmo é ganhar dinheiro. A Bíblia diz que Aser se assentou no porto, na beira do mar, entretenimento, lazer. E o versículo 23 fala de um tal de Merós, que também não foi para a guerra, covardia. Eu quero ver este lindo rebanho. Você pode dar o melhor tom que você puder. Diga isso para mim, bem forte, diga, o que nos impede de ir para a guerra? Diga, vai. Diga agora bem forte, diga, divisão, indiferença, irresponsabilidade, apego aos negócios, lazer, entretenimento, covardia. Eu louvo a Deus para que você não esteja vivendo nenhuma dessas situações. Porque olha o que diz o versículo 23, amaldiçoai. Quem não foi para a guerra foi amaldiçoado pelo anjo do Senhor, está no texto. Quem não foi para a guerra foi amaldiçoado pelo anjo do Senhor. Eu até escrevi nos meus apontamentos, na caverna que você nunca entrou, está o tesouro que você busca. Na caverna que você nunca entrou, está o tesouro que você busca. Nós não podemos cair no conselho da mulher de Pilatos. Você lembra o conselho que ela deu para ele? Não te envolvas. Não te envolvas. Mas Deus nesta noite, nesse congresso está dizendo, se envolva nas minhas guerras. Se envolva nas minhas guerras. Você pode fazer isso, por gentileza, o irmão da direita e da esquerda, dizendo, vamos nos envolver nas guerras do Senhor? Diga para ele, vamos nos envolver nas guerras do Senhor? Diga aí para o irmão da direita e da esquerda, vamos nos envolver nas guerras do Senhor? Esse cântico, ele exalta a voluntariedade. Esse cântico, ele exalta a consagração total. Esse cântico, ele exalta os livramentos sobrenaturais de Deus. Esse cântico, ele exalta o convite para testemunhar das justiças do Senhor. Esse cântico, ele exalta a responsabilidade pessoal. Esse cântico, ele exalta o envolvimento na guerra. Eu estou terminando. Provoca o teu irmão do lado e da esquerda e diga, nós vamos se envolver a partir de hoje. Diga para ele, nós vamos se envolver a partir de hoje. Vai, provoca esse crente, pelo amor de Deus. Diga, nós vamos se envolver a partir de hoje. Quem vai se envolver nas guerras do Senhor, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Eu vou me envolver nas guerras do Senhor. Eu não vou estar entre as tribos de Ruben, Gileade, Dan e Aser. E eu quero concluir a mensagem. Esse cântico exalta. Esse cântico relembra. Irmã Vânia, isso aqui é lindo. Que Deus dá vitória no campo, mas Ele dá vitória em casa. Porque, se você ler o texto, no campo estava Baraque, e Deus deu vitória para ele no campo. E dentro da tenda estava Jael, com uma estaca. Pode ver que o texto termina exaltando Jael, dizendo, bendita seja Jael. Você sabia que só 2 mulheres na Bíblia receberam esse tom? Maria e Jael, só as 2.
Bendita seja Jael, porque ela venceu o general de Jabim, porque ele entrou com sede, pediu água. Ela disse: não, o senhor não merece água não, eu vou te trazer leite, deita ali, descansa, o senhor está cansado. Crente tem estratégia, né? Um dia que eu voltar aqui, eu vou pregar sobre Jael, cabra montês. Eu fiz pesquisa essa semana, algumas características. Ela só anda sobre rocha. Olha que coisa linda. Ela só se alimenta de plantinhas que a rocha dá. A rocha é Cristo. As plantinhas que a rocha dá. A cabra montês, ela tem uma pata especial para andar em lugares desconfortáveis. Te lembra alguma coisa? A cabra montês, ela tem atitude. A cabra montês, ela tem diligência, velocidade. O retrato da igreja está nessa mulher aí. Jael. Enquanto Deus estava dando vitória no campo, Ele também deu vitória dentro de casa. Aqui eu termino a mensagem profetizando na vida de vocês. Quem vai receber? Prepara a mão aí, prepara. Se você é um pentecostal daqueles bem calibrados mesmo, bem fervoroso, prepara aí o teu melhor glória da noite. É profecia, Pedro, é profecia. Vai ter vitória no campo, mas vai ter vitória lá na tua casa. Vai ter vitória no campo, mas vai ter vitória lá na tua casa. Vai ter um homem ganhando a guerra, mas vai ter uma mulher também. Quando eu me deleitava na oração, o Senhor me disse: quando tu estiveres pregando neste ponto da mensagem, diga isso ao meu povo, porque tem gente lá que precisa ouvir. Tem gente aqui com grandes guerras dentro da sua casa. Tem gente aqui com grandes batalhas dentro do seu lar. É um filho que está envolvido com química, álcool, droga e etc. Talvez tem pessoas enfrentando batalhas dentro do seu lar, no quesito enfermidades, doenças, discussões, desavenças. Mas aqui tem pessoas também enfrentando grandes guerras no campo. Só Deus sabe como é que estão os negócios. Só Deus sabe como é que está a empresa. Só Deus sabe como é que estão as coisas lá no trabalho. Então receba a palavra profética. Deus nesta noite está prometendo neste congresso, no seu primeiro dia, vai ter vitória no campo, mas vai ter vitória em casa. Vai ter vitória em casa, mas vai ter vitória no campo. Labacantarabachaya. Rega sua mão um pouquinho, glorifique a Deus ao som deste teclado. Você pode abrir a sua boca e verbalizar glória a Deus, aleluia, falar em línguas estranhas.